Deus não está implorando dinheiro porque Ele não precisa disso. Deus é o dono de tudo e tudo é dele. Então, Deus não precisa de coisa alguma. Ele quer que o amemos, obedeçamos e sigamos a Ele, porque esse é o modo mais sábio de viver. É a vida que Ele tem para nós. Mensagem de hoje: suas convicções a respeito do dinheiro. Bem, você sabe que o dinheiro está na mente da maioria das pessoas hoje. Terei o suficiente para pagar minhas contas esta semana? Terei suficiente para manter meus filhos na faculdade? Estou ficando mais atrasado em meus pagamentos? O que vou fazer com toda essa dívida? Então, quando você pensa em dinheiro, você sabe que todo mundo tem que ter algum. Não há nada errado com dinheiro e não há nada de mal nisso. Depende de como usá-lo. Assim, quando penso onde está o dinheiro, penso nos políticos que estão dizendo hoje, você sabe, nós vamos ter mais emprego. E isso implica que você vai ter mais dinheiro. As coisas vão melhorar. Essa é uma promessa que os políticos não podem real e verdadeiramente cumprir, mas eles estão dizendo isso. Quero falar acerca da sua convicção pessoal acerca do dinheiro em sua vida. Alguém diz, onde está o mundo na Bíblia? Você ficará surpreso ao saber quantas vezes Deus fala de dinheiro nas Escrituras. Por exemplo, mais da metade das parábolas de Jesus tratam de dinheiro. Agora, você não pensaria nisso? Metade das parábolas. Em segundo lugar, há mais referências na Bíblia ao dinheiro do que sobre o céu ou o inferno. Há mais referências ao dinheiro na Bíblia do que à oração. E há centenas de versículos na Bíblia que tratam das nossas finanças pessoais. Agora, se eu fosse ou não um crente e alguém me dissesse, neste livro, todas essas situações são verdadeiras, então eu acho que preciso lê-lo. Pode ser que ele possa me ajudar. E a verdade é que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, é melhor guia para as finanças do que qualquer livro já escrito sobre o tema. Você não pode errar se você obedecer o que Deus diz. Quando penso nisso, penso, bem, este é o ponto de vista do mundo. O ponto de vista do mundo não é o ponto de vista de Deus. O ponto de vista do mundo provavelmente poderia ser descrito em uma palavra: acumulação. Quanto posso ter? Quanto posso poupar? Quanto posso ter no futuro? É receber, 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 receber. Porque o principal interesse é o interesse próprio. É tudo sobre mim e o que eu quero fazer, e o que eu quero comprar, e o que eu quero ter na vida. E o foco está em necessidades pessoais, prazer pessoal, segurança pessoal. Como faço para obtê-lo e, em seguida, como faço para mantê-lo e protegê-lo? Essa não é a ênfase de Deus. Esse ponto de vista promete o quê? Não promete alegria, felicidade, paz, prosperidade ou qualquer outra coisa. Quando é tudo sobre você, está tudo na direção errada. Então a questão é, qual é o ponto de vista de Deus sobre o dinheiro? O ponto de vista do mundo sobre o dinheiro não promete segurança alguma. Tê-lo hoje, perdê-lo amanhã. As pessoas costumavam dizer, você pode perdê-lo amanhã. Tê-lo hoje e perdê-lo em breve, hoje. Assim, a palavra de Deus acerca do dinheiro é muito, muito importante. E esta é uma das mensagens em nossa série acerca de nossas convicções. Quais são suas convicções sobre dinheiro? Qual é o seu sistema de crenças? O que é que você faz com o dinheiro? Quando penso no que a Bíblia diz sobre o dinheiro, vamos começar por onde Deus começa. E isso está no Salmo 24. Olhe para isso se quiser. E aqui está o que ele diz no primeiro verso. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O ponto de vista de Deus é este. Ele é o único que pode dizer, eu possuo tudo.
Mas é aí que está a verdade básica sobre a riqueza, sobre o dinheiro. Deus possui tudo. Ele é dono de todas as coisas, todas as estrelas e tudo o mais. E assim, preste atenção a isto, se tudo pertence a Deus, os que têm o privilégio de usar qualquer parte dele se tornam automaticamente mordomos do dinheiro de Deus. Não estou aqui falando apenas de reais, dólares e contas, mas de tudo o que ele nos dá. Então, quando pensam no fato de que Deus possui tudo isso, qual é a palavra-chave? Bem, a palavra-chave para o mundo é acumular. A palavra-chave de Deus é distribuir. Distribuir, distribuir, distribuir. Essas duas palavras simples descrevem onde estamos. Aqueles que querem obter tudo o que podem e aqueles que querem dar tudo o que podem. Eu pergunto, quem você acha que é o mais feliz? Aqueles que estão trabalhando para conseguir tudo o que podem ou aqueles que estão trabalhando para dar tudo o que podem? Bem, a imagem aqui é, enquanto por um lado os que estão tentando manter tudo, eles têm isso, eles têm essa reserva. Mas os que estão tentando dar são como um canal. Eles só vêm através de nós e onde quer que Deus o queira, e é o que fazemos. Assim, Deus abençoa e abençoa e abençoa. Penso que há dois aspectos de dar aqui. Um deles é encorajamento acerca de dar. O segundo é um aviso. Geralmente, quando Deus dá um encorajamento, ele dá um aviso. Assim, quero que você e eu olhemos para o encorajamento em primeiro lugar. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Creio que você o conhece bem e eu quero que você ouça com atenção quem quer que você seja e onde quer que você esteja escutando. Aqui está o que a palavra de Deus diz. Vamos ler este versículo. Deem, veja isto. Deem e lhes será dado. Tudo que você dá volta para você. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Veja o que ele diz. Deem e lhes será dado. Quem está fazendo a promessa? É Deus fazendo a promessa. Ele diz, se você der, eu vou cuidar para que aquilo que você der volte para você. E vai ser, veja isso, é assim que Deus enfatiza as coisas. Lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eles derramarão em você uma boa medida, pressionada, agitada e plena, pois pelo seu padrão de medida você será medido em troca. Aqui está o que ele diz. Você vai conseguir algo pela maneira como usa o seu dinheiro. Se você é caído por ele e egoísta, será tudo sobre você e você e você, seus 3 amigos favoritos. Se é tudo sobre você, você vai conseguir o que você pode conseguir. Mas se você agir com o dinheiro à maneira de Deus, você vai conseguir o que ele dá. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Deus vai transformar a sua dádiva em bênção para você. Esse é o encorajamento dele. Pelo fato de Deus ter dito que ele possui tudo, você não pode dar nada a ele, porque você não tem nada. Ele disse, olha, eu tenho tudo. E se Deus possui tudo, observe isto, ele controla tudo. E se eu der a ele o suficiente como devo, como a Bíblia diz muito claramente, vou falar disso em um momento. Então, ele vai cuidar para que você e eu sejamos recompensados pela nossa obediência a ele. Dar é uma questão de sua obediência a Deus. Não é o que a igreja vai fazer. Esse não é o problema. A questão é, eu vou ser obediente ou não vou ser obediente? Aqui está uma palavra de encorajamento. Então, olhe para o aviso de Deus, porque ele tem um aviso acerca de não dar.
Veja em 1 Timóteo 6, uma passagem muito forte da Escritura. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, observe o que ele diz. Você pode ser um daqueles cujo objetivo é ficar rico. Você não vai gostar desse versículo. Olhe este versículo. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Caem em tentação. Veja isso. Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pense nisso. O desejo de dinheiro faz com que as pessoas sejam desonestas. Ele ainda faz com que roubem. E pior do que isso, faz com que eles matem. O dinheiro é um item perigoso quando não está sob o controle de Deus e de acordo com sua vontade e propósito. Então, escute o que ele diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Veja isto, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ele não diz que o dinheiro é mau. Ele diz, é o amor ao dinheiro. Eu só tenho que ter mais do que isso. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Portanto, os que amam o dinheiro simplesmente não ficam mais fortes quando se trata de um aviso de Deus. Veja o que acontece. Quando a atitude em relação ao dinheiro se torna uma atitude ímpia, Deus diz o que acontece. Desejos insensatos e nocivos mergulham os homens na destruição. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. Se você desejar isso, você está fadado à destruição. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Veja o que a palavra de Deus diz. Em vez de perseguir dinheiro, você deve perseguir o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Agora, a Bíblia não poderia ser mais forte do que isso, porque temos uma escolha. É uma escolha ser obediente a Deus, não importa o que me aconteça. Faça tudo o que ele diz e então confie em que ele providenciará o que prometeu. Uma palavra de encorajamento. Dei e lhe será dado. Ouça, é Deus falando. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Ou, pelo contrário, ficamos vazios, insatisfeitos e infelizes. Você e eu conhecemos pessoas que têm tudo, mas são miseráveis. E não há um único versículo na Bíblia dizendo que as coisas que possuímos vão nos fazer felizes. O que me faz feliz é um relacionamento correto com Deus. Voltemos a Malaquias por um momento e olhemos para o 3º capítulo. Neste 3º capítulo, é Deus quem fala do plano dele e da obra-prima dele. É o seu plano mestre de finanças para nós. Eu posso lhe dizer isso. Tenho praticado esse plano desde que eu tive o meu primeiro emprego, ganhando $4 por semana. E eu não sabia nada sobre dízimo e dei a Deus 25%. Bem, você pergunta, por que você não deu apenas
10%. Quando criança, eu não tinha dinheiro e então Deus me deu um trabalho de $4. Eu ia dar a ele apenas 40 centavos? De jeito nenhum. Dei $1. Eu estava grato. Eu não sabia nada sobre o dízimo. Ninguém nunca me disse uma palavra sobre dízimo. Então, eu tive uma mudança de função e passei de $4 para $16 por semana. Deus tinha multiplicado o meu salário, do qual eu havia lhe dado 25%. E, claro, eu dei mais do que o dízimo. Não sei exatamente o quanto dei, mas aprendi a lição e nunca esqueci a lição. E posso dizer que estive em situações e circunstâncias que só Deus poderia me ajudar. Não contraindo dívida, porque sempre evitei isso. Cada vez que tenho uma necessidade, Deus tem estado lá para me socorrer. Portanto, estou plena e totalmente convencido e persuadido de que o que Ele promete, Ele realizará. Agora, ouçam esta escritura. Ele diz no versículo 8 de Malaquias 3, pode um homem roubar a Deus? E Deus responde, contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Sabe o que isso diz? Se uma pessoa não dizima, ela está roubando a Deus. Se não fosse errado, por que ele usaria a palavra roubar? Porque ele não usa a palavra negar, algo que fica um pouco mais palatável. Um homem roubará a Deus, mas você está me roubando. Como nós estamos te roubando? Em dízimos e ofertas. Agora, o que é um dízimo? Um dízimo é 10%. Ele diz, você está me roubando nos dízimos e nas ofertas. 10% é o que Deus exige e, em seguida, as ofertas. Muitas vezes ele pode exigir mais de 10%. Alguém diz, eu não posso viver com isso. Você está dizendo que Deus é um mentiroso? Você pode estar profundamente endividado em apuros. Você vai ser difícil de acreditar, mas estou dizendo que vi isso muitas vezes. Você quer sair da dívida? Veja como começar. Comece a dar a Deus 10% de sua renda. Não posso fazer isso. Apenas experimente, porque aqui está sua promessa. Ele disse, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ele diz, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja o que eu vou fazer. Vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão de guardá-las. Você pergunta, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso acontece? Sim. Deus sempre honra a palavra dele. E assim, Deus diz que alguns de nós não fazemos isso. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Agora alguém diz, dou um dízimo de 5%. Isso é o mesmo que 1 centavo de 5 centavos. Não há tal coisa. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja comida em minha casa. E ele sabe que vamos duvidar dele. A palavra seguinte é, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Trata-se de um teste, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Alguém diz, eu não posso fazer isso. Ele disse que fizéssemos prova dele. Tenho visto pessoas em todos os tipos de dívidas. Nenhuma pessoa que já tenha tentado isso voltou e me disse, eu fiz o que você me disse e não funcionou. Nenhuma só pessoa. Aqui está a razão.
Esta é a promessa de Deus. Deus diz que se você trouxer todos os dízimos ao depósito do templo, ele diz: eu vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A bênção de Deus não goteja, ela transborda. Você diz que está precisando, que está em necessidade, comece com o dízimo. Mas o quê? Deus diz: faça a prova de mim. Então, Deus reconhece que para você começar a dizimar é uma prova. Você não me ouviu dizer uma só palavra acerca de dar dinheiro à igreja. Porque não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre ser obediente a Deus. Se eu entregar o dízimo a Ele, porque pertence a Ele, Ele promete derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Sabe de uma coisa? Você não será capaz de descobrir como isso acontece. Você não vai. Você não será capaz de descobrir isso. Se você fizer o que Deus diz, Ele fará o que prometeu. Bem, aqui está o que eu fiz. Comecei a dizimar e fiz isso e fiz aquilo. Se você fizer prova de Deus, você verá o que Ele fará. Ele não somente dará o que você precisa, e não somente se mostrará forte e abundante. E impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o que ele diz: se você obedecer à minha palavra, não só lhe darei grandes colheitas, vou proteger sua lavoura. Em outras palavras, o que ele diz é que vai proteger suas colheitas. Imagine Deus lhe dizendo: quando você me põe à prova e entrega o dízimo que me pertence, sabendo que é isso o que eu exijo que você me devolva, aqui está o que vai acontecer. Ponto final. Você vai encontrar Deus protegendo você. Observe isto: Deus não está implorando dinheiro porque precisa dele. Deus é o dono de tudo, Ele é dono de tudo. Então, não é que Deus precise de alguma coisa. Ele quer que o amemos e o sigamos em obediência a Ele, porque esse é o modo mais sábio de viver. É a vida que Ele tem para nós. Quando você olha para o que o mundo está fazendo versus o que Deus diz, eu posso lhe dizer: Deus não está apostando corrida para chegar primeiro a qualquer lugar. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe em que tudo isso se resume? Uma escolha entre duas palavras: obedecer ou desobedecer. Essa é a minha escolha. Mas você simplesmente não conhece a minha circunstância. Meu amigo, eu ouvi esse tipo de argumento muitas vezes. Eu não preciso saber sua circunstância. Ouça, Deus conhece sua circunstância. Pense nisso. Deus, conhecendo todas as circunstâncias que poderão existir, colocou a resposta na palavra dele. Ele diz o que vai acontecer. Você faz o que ele diz e ele vai lhe abençoar. Na verdade, ele vai abençoá-lo de forma tal que outras pessoas farão perguntas acerca disso. Se você for obediente a Deus, confiar nele, fizer o que ele diz, ele vai abençoá-lo pessoalmente e protegê-lo pessoalmente. Não importa o que aconteça com todos os outros. Essa é a promessa dele. Ele não fez essa promessa somente aos brasileiros ou a alguma outra nação. Esta é uma promessa pessoal ao povo de Deus. Então eu pergunto: é você um dizimista? Vamos colocar desta forma: você quer o melhor de Deus para a sua vida? Você acredita que Deus diz a verdade? Ele é o dono de tudo. Ele pede um dízimo. Ele promete abençoá-lo com bondade e proteção. Veja, cuidando e abençoando sua vida. A questão é: acredito ou não acredito? Posso dizer que em todos esses anos ele nunca deixou de cumprir a sua palavra. Ele cumpre.
Então, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre o dízimo antes. E você está sentado lá pensando, eu não acho que possa fazer isso. Lembre-se do que Deus disse. Ele lhe deu um aviso. Ele diz que você deve fazer um teste. Ele sabe que você tem a sua própria maneira de trabalhar com suas finanças. E ele sabe que você não é feliz. Quantas pessoas se divorciam por causa do dinheiro? Pessoas perdem seus empregos em detrimento do dinheiro. Pessoas perdem relacionamentos por causa de dinheiro e não pagam suas dívidas. Em outras palavras, quando você e eu obedecemos a Deus, temos o suficiente. Podemos ter mais do que o suficiente. Nós vamos ter paz, felicidade e contentamento em nossa vida. E, acima de tudo, vamos viver um relacionamento de obediência ao nosso Pai Celestial. É uma escolha que fazemos. E minha oração é que você faça uma escolha sábia. Você diz, mas eu não sou um cristão. Bem, a primeira escolha que você precisa fazer é esta. Você precisa reconhecer que você foi criado por Deus e que Ele quer que você tenha o melhor, o que significa a primeira decisão mais importante em sua vida, confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você pede a Jesus que perdoe seus pecados. Você entrega a sua vida a Ele. E quando você entrega a sua vida a Ele, você entrega a sua vida inteira a Ele e lhe pede para salvá-lo. A Bíblia diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Fica assim resolvido o seu futuro eterno. Então, peça ao Senhor que coloque em seu coração o desejo de obedecer a Ele em todas as áreas de sua vida. Você não pode perder nada obedecendo a Deus. E essa é a minha oração por você, que você obedeça a Deus. E qualquer que seja a sua condição financeira, você vai para casa hoje e ora, ok, Senhor, eu não consigo fazer a vida funcionar. Quando olho para o que devo e preciso fazer, não consigo fazer nada que dê certo. Preciso da tua ajuda. Eu vou fazer o teste. Você tem que decidir. Veja isto, basta pensar em como isso é simples. Você tem que decidir. Eu estou disposto a acreditar no Deus que criou todo este universo e o mantém em ação. Estou disposto a acreditar na palavra de Deus, que é absolutamente verdade. Estou disposto a acreditar em tudo isso. Ou eu acho que sou inteligente o suficiente para fazer isso sem Ele. E você não é inteligente o suficiente para fazer sem Ele. Você sabe, eu acho que às vezes as pessoas dizem, você sabe, eu só não acho que tenho de fazer tudo isso. Você não precisa. Mas se você for sábio, você escolherá. E Pai, como somos gratos a Ti por teres feito isso tão simples. Se podemos contar até 10, podemos dar o dízimo. E se realmente queremos ser obedientes a Ti, Tu prometeste encher o nosso copo pleno, transbordante. Assim, nós apenas nos achegamos a Ti hoje para dizer obrigado, Senhor, por nos dar direção clara, instrução simples. Dá-nos a sabedoria para obedecermos a Ti e Te vermos trabalhar. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley.
é uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.